Meus irmãos, é a paz do Senhor Jesus Cristo, né, para todos, né, que Deus cubra a sua vida com a graça, com paz, né, todos os dias da sua vida. Meus irmãos, iremos iniciar a lição de número 4, né, uma lição muito boa, certo? Cujo tema é a estrutura da Bíblia, né? Fala sobre a estrutura da Bíblia. Eu queria ler aqui para vocês no livro de Perdão, o textuário da nossa lição. Lição número 4. O textuário diz o seguinte: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44. A nossa verdade prática diz o seguinte: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Então, uma lição muito boa, né, onde fala sobre a estrutura da Bíblia, certo? Iremos aprender aqui. No primeiro tópico aqui da lição diz o seguinte: como a Bíblia está organizada, né? Aí fala dos tópicos aqui da lição, do primeiro capítulo. Definição do termo Bíblia, né? Só para vocês verem aqui, veja que a Bíblia ela foi escrita majoritariamente, né, em hebraico e grego, né? São os idiomas majoritários que foi escrito, né, no hebraico e no grego, certo? Também tem algumas passagens em aramaico, mas vamos lá. O nome Bíblia, ele não se encontra na Bíblia. Se nós lermos a Bíblia, não vai encontrar esse nome Bíblia falando ali nos textos. Por quê? Porque isso foi um termo que vem do grego, que tem sua origem tanto no grego como no latim, certo? O nome Bíblia do grego vem do grego, né? Tem origem no grego, que significa biblos, né? Biblos, né, significa livrinhos, ou bíblio, livro, né? Que tem o significado assim de qualidades de sagrado, né? Alguma coisa que é sagrada, é uma qualidade de sagrado. No latim, não, também significa o nome livro. Então tem as suas origens aí, tanto no grego como no latim, certo? Por volta de 150 depois de Cristo, certo? Começaram a usar o termo grego tabíblia, né? Tabíblia, né? Que significa os livros, certo? Por volta também de 150, né? Por volta de 150 depois de Cristo, um homem chamado Tertuliano, porque até então, tanto a Bíblia, né, o Antigo Testamento, ele era um único livro, era dividido em rolos, porque não tinha um rolo para conter todo o Antigo Testamento, mas ele era um texto contínuo. No hebraico não tem acentos nem pontos para diferenciar texto, uma passagem de outra passagem, era um texto contínuo. No grego e no hebraico, certo? Então, por volta de 150 depois de Cristo, Tertuliano ele dividiu o Antigo do Novo Testamento, fez essa divisão. Até porque na época de Jesus, certo? Na época de Jesus não se usava esse termo Antigo Testamento, Antiga Aliança, porque naquela época a Bíblia só tinha o Antigo Testamento. Até na época de Jesus, até porque Cristo veio trazer uma nova aliança e o Novo Testamento passaria a ser escrito anos depois. Mas até então, na época de Jesus, não se usava esse termo Antigo Testamento. Era somente, falava sobre a lei e os profetas. Aqui, cadê? A lei e os profetas, Salmos e Provérbios. Então se usava esse termo aí. Não tinha Antiga Aliança, Antigo Testamento. Não se usava. A Bíblia era o Antigo Testamento. Certo? O nome Cano, ele vem do hebraico, vem do hebraico, significa cane, certo?
que significa vara de medir, certo? Também do grego vem a palavra kenon, né, que significa régua, certo? Ou seja, o canon, para nós entendermos de uma forma mais simples, ele é uma norma de avaliação das Sagradas Escrituras, certo? Um grupo de judeus, né, só lembrando que é muito importante a gente ter uma ideia, todos os escritores bíblicos são judeus. Nenhum escritor bíblico ele era estrangeiro, de outra nação. Todos os escritores bíblicos eram judeus. Então, tinham muitos livros, como nós estamos na lição passada, pseudos epígrafos, livros chamados de apócrifos, né, e outros livros também, mas o grupo de judeus se reuniram ali, né, judeus devotos a Deus, e fizeram esse cânon, né, que é uma norma de avaliação das Sagradas Escrituras. E chegou à conclusão que os 39 livros eles eram inspirados por Deus, certo? Porque nós vemos aqui no livro. Então, Canon, norma de avaliação das Sagradas Escrituras. Só para vocês terem uma ideia. No primeiro capítulo também fala aqui sobre o testamento. Testamento, a palavra testamento, tem a origem tanto no latim, né, que é testamentum, né, que vem de uma tradução do grego, que significa diateque, e no hebraico, berith. Então, ele tem essas três linhas aqui, o nome testamento, certo? Testamento, tanto no latim, no grego e no hebraico berith, no grego diateque. Porém, todos esses três, ele tem praticamente o mesmo significado, significando aliança, pacto e concerto, certo? Porque no Antigo Testamento, né, para se fazer uma aliança, né, Deus fez uma aliança com o povo ali, para se fazer uma aliança, um pacto com Deus, geralmente tinha que ter um sacrifício de uma vítima. E a vítima era um animal. Através do sacrifício do animal ali, era perdoado os pecados, né? Então se refazia a aliança, o pacto com Deus, certo? Então o pacto com Deus, essa aliança, esse conceito era através de um sacrifício de um animal. Porém, no Novo Testamento, né, Cristo, não mais com sangue de animais, mas o Novo Testamento, a nova aliança foi feita com o sangue de Cristo, não mais com sangue de animais, né? Então nós vemos aqui que o testamento é isso. Então o Novo Testamento ele não exclui o Antigo Testamento. A antiga aliança é uma sombra da nova aliança, certo? Então só para vocês terem uma noção aqui, certo? No capítulo 2 aqui da nossa lição fala sobre o Antigo Testamento. A gente estudou aqui o Canon, né? Uma norma de avaliação das Sagradas Escrituras para diferenciar. Testamento, que significa aliança, pacto e concerto. E no capítulo 2 aqui, estudamos aqui sobre o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, certo? Só lembrando que Tertuliano, por volta do 150 anos depois de Cristo, né, ele fez a divisão entre Antigo e Novo Testamento, certo? Vamos lá. Numa conta de matemática é impossível 24 ser igual a 39, mas aqui é. Vamos entender? O Antigo, nós estudamos na lição passada que o Antigo Testamento dos cristãos católicos, eles têm 7 livros a mais, certo? Porque são os livros chamados apócrifos, né? Que é Macabeus, que é Baruque, e outros livros, certo? No nosso Antigo Testamento, dos cristãos protestantes, tem 39 livros. 39. É a mesma Bíblia, né, do Antigo Testamento dos judeus, né? Os judeus também, em termos de conteúdo, o nosso Antigo Testamento é o mesmo que a Bíblia judaica do Antigo Testamento. A única diferença são as divisões. Por exemplo, no nosso Antigo Testamento tem 39
livros no Antigo Testamento e no judaico 24. Por quê? Na divisão da Bíblia do Antigo Testamento judaica, primeiro e segunda Crônicas é um livro só. Primeiro e segundo Reis é um livro só. Primeiro e segundo Samuel é um livro só. Na nossa divisão tem os chamados, né, profetas maiores e profetas menores. Na Bíblia judaica, os 12 profetas menores cabem, antigamente, quando era escrito naqueles rolos, né, cabiam num rolo só. Então eles deixaram como um único livro, apesar de ser de 12 escritores diferentes, né, chamados 12 profetas menores, eles deixaram como um livro só. Então, por isso, né, tem 24. Mas o nosso Antigo Testamento faz essa divisão entre 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis. Os profetas menores, os 12, realmente são 12 livros, divididos como 12 livros, e para eles unificaram deixando um livro só. Então, por isso, que 24 é igual a 39. Por quê? Porque no judaísmo eles só dividem, nós dividimos, né, o Antigo Testamento em quê? Pentateuco, né, livros históricos, livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, salmos e provérbios, né, livros poéticos. Para os judeus, eles dividem o Antigo Testamento somente na lei, nos profetas e nos salmos ou escritos. Então, o mesmo conteúdo da Bíblia protestante do Antigo Testamento é o mesmo conteúdo da Bíblia judaica. A diferença são essas divisões. Então, só para vocês entenderem, certo? E como é que era feito esse canon, para saber se realmente um livro poderia fazer parte da Bíblia, se realmente ele seria aprovado por esse canon bíblico, podemos dizer, ele seria um livro canônico, certo? Porque, primeiro, tinha a inspiração divina. Então, um grupo de judeus devotos a Deus, eles estudavam um livro e viam se aquele livro realmente ele tinha a inspiração de Deus. Segundo, se realmente esse livro ele era reconhecido pelo povo que realmente era um livro de Deus. E terceiro, se eles preservavam, zelavam e cuidavam desse livro, dessas escrituras, como sendo um livro de Deus. Então tem esses 3 requisitos: inspiração divina, reconhecimento do povo de Deus, preservação das escrituras, e tinha outros requisitos, mas esses aqui eram os principais. Passou esses requisitos, então esse livro passaria a ser um livro canônico, ou seja, aprovado pela norma de avaliação das Sagradas Escrituras. Ou seja, no Antigo Testamento só 39 livros foram aprovados, e tinham outros, né, de outros escritores, né, pessoas que tinham até um certo conhecimento, mas eles não eram inspirados, né, por Deus. Eram livros históricos, podemos assim dizer. Certo? Lembrando que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Foi escrito em hebraico, também chamado de língua de Canaã, que era a língua dos cananeus ali, eram o hebraico, né? E algumas passagens do Antigo Testamento foram escritas em aramaicos, certo? Aramaico ele era um dialeto que depois veio formar o idioma árabe. Então o idioma árabe ele nasceu do aramaico, certo? E outra coisa muito importante, né? O último livro do Antigo Testamento, né, a ser escrito, né, podemos dizer que foi selado, depois dele não poderia entrar mais nenhum livro ali, né, não teve mais nenhuma inscrição inspirado por Deus, foi o livro de Malaquias, que ele foi finalizado mais ou menos por volta de 430 anos antes de Cristo. Então, após esse livro, nenhum livro mais foi considerado inspirado por Deus para os hebreus, para os judeus e para a humanidade, né? Então, foi mais ou menos finalizado ali em Malaquias, né? Mais ou menos 430 anos antes de Cristo, certo? O nosso terceiro capítulo aqui da lição, certo? Ele fala sobre o Novo Testamento, né? O nosso Novo Testamento, né, que contém 27 livros, ele
é dividido em quatro divisões. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, certo? Históricos, Atos dos Apóstolos, certo? Epístolas, aí a gente tem 2 divisões. Epístolas paulinas, que tem 13 cartas, que vai de Romanos a Filemon, e as epístolas gerais, que tem 8 cartas, que vai de Hebreus a Judas. E a parte de revelação, que é o livro de Apocalipse, certo? Que foi o último livro. Apocalipse foi o último livro, né, do Novo Testamento, da Nova Aliança, a ser escrito. Foi mais ou menos escrito mais ou menos em 96 depois de Cristo. E todo o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, ele foi escrito antes do século I. Até o século I, todos os 27 livros do Novo Testamento tinham sido escritos, certo? Lembrando que, diferentemente do Antigo Testamento, o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego koiné, certo? Koiné significa popular, por conta da influência do Império Grego, na época de Alexandre o Grande, que se tornou um grande império, né, abrangendo vários países, e passou um bom tempo ali o Império Grego. Então, para facilitar, o idioma oficial do Império era o grego. E como passou um bom tempo ali as pessoas falando em grego, na época de Jesus, na época dos apóstolos, o império predominante era o império majoritário, né, que ditava as regras, era o Império Romano. Mas mesmo assim o grego, koiné, ele ficou como um idioma comum, né, como um idioma popular entre as pessoas do Império. Certo? Então o Novo Testamento foi todo escrito em grego koiné, o grego comum. Certo? Então, vamos lá. Então, a divisão da Bíblia, certo? A divisão da Bíblia, lembrando que eu falei no início do vídeo, né? A divisão da Bíblia era um único livro, certo? Com o passar do tempo, né? Hoje é muito fácil, a gente pega a Bíblia aqui, aí tem a Bíblia dividida em capítulos, versículos, muito boa para nosso estudo, né? Porque é toda dividida, né? Mas nós vemos aqui que a Bíblia ela foi dividida em capítulos somente no ano de 1250. Então, a Bíblia só foi dividida em capítulos no ano de 1250, né? Depois de Cristo, né? Então, 1250 foi quando a Bíblia passou a ser dividida por capítulos, certo? Isso foi feito pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, né? Ele era um abade dominicano, estudioso das Sagradas Escrituras, e ele dividiu a Bíblia em capítulos, que ajuda muito para o nosso aprendizado e para a gente estudar, para fazer essa divisão. Muito boa, né? Só que até então só era em capítulos, né? Já a divisão em versículos, ela foi feita em 2 etapas. O Antigo Testamento, né, ela foi dividida em versículos já no ano de 1445. 1445 pelo rabi chamado Natan, né? Ele dividiu o Antigo Testamento em versículos. Já o Novo Testamento, né, foi dividido em versículos por um homem chamado Robert Stephen. Ele era um impressor ali na cidade de Paris, na França, onde ele dividiu o Novo Testamento em versículos no ano de 1551. Já no ano de 1555, né, o próprio Robert Stephen, ele imprimiu, né, a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos no ano de 1555, que foi a Bíblia Vulgata Latina. Por que esse nome Vulgata? Porque a Vulgata foi a tradução do grego para o latim. Aí deram esse nome de Bíblia da Vulgata. Então ele imprimiu ali no ano de 1555, né, no século XVI, imprimiu a Bíblia já ali dividida em capítulos e versículos, certo?
Então, muito boa, né? Só para algumas curiosidades da Bíblia, que o livro de Cantares e o livro de Esther são os únicos livros da Bíblia que não contêm o nome de Deus. Mas nem por isso eles deixam de ser livros canônicos, né? Porque se nós lermos ali a história de Cantares, se nós lermos ali a história no livro de Esther, nós vemos o agir de Deus ali naquelas histórias. Então, só para vocês terem essa ideia, uma curiosidade da Bíblia, certo? O nome de Deus e suas variações é utilizado mais de 8.000 vezes em toda a Bíblia. Né? 8.000 vezes é utilizado em toda a Bíblia. Né? Muito bom. E o nome diabo e suas variações também percorrem em toda a Bíblia 177 vezes. Então, por que a Bíblia foi dividida, já que antes não era, em capítulo, versículo, né? Colocaram alguns depois também colocaram alguns títulos em determinadas histórias, por exemplo, na parábola do Bom Samaritano. Aí algumas Bíblias têm lá o título, Parábola do Bom Samaritano. Isso não acrescentou nada na Bíblia, assim, em termos de, como ele diz em Apocalipse, né, 22, né? Ninguém poderia acrescentar nada na Bíblia nem tirar. Mas tudo isso foi para ajudar, né, a nós estudarmos a Bíblia através de capítulos e versículos, porque fica melhor para memorização, porque imagina eu pedir para você ler, né? Vamos ler tal passagem, tal página, mas fica mais fácil, por exemplo, eu pegar a Bíblia, né, para você e pedir para você ler. Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Aí todos vão procurar Apocalipse 22, 18 e 19. Por exemplo, que diz: porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro, certo? Então, para finalizar, né, a Bíblia, tanto no Antigo como no Testamento, contém 1189 capítulos, né, para facilitar o nosso estudo, e 31.173 versículos. Né? Então, pessoal, é isso. Né? Foi apenas um resumo, né? Porque se você não for estudar adentro dessa lição, o vídeo ia se prolongar mais, mas espero que vocês tenham entendido. Que Deus vos abençoe, né? E que vocês fiquem, que Deus abençoe e que tenham uma ótima semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor.